persistir, cara. Persistir, porque, como eu disse, dá mais errado do que certo. Dá errado o tempo inteiro, cara. Nossa, como dá errado. Dá errado antes de chegar daqui, a hora que você vai ligar o celular. Então, acho que se eu não tivesse persistido tanto e não desistido, e talvez eu tenha feito isso, sei lá, um submundo paralelo aí, mas a vontade de desistir, assim, em toda jornada, cara, em toda dificuldade, às vezes você olha e fala, não, é impossível eu conseguir fazer isso, assim, e quando você desiste, cara, você tá deixando de viver o sonho, né? Você realmente acredita. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia, a atenção que você procura para a sua obra. BIM Soluções, o BIM real para você. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro Maranhão e esse é o podcast Obras à Frente. Hoje aqui temos o nosso ilustre convidado, Rafael Kevin, meu grande amigo e fundador da ConstruConnect. Isso aí, obrigado mais uma vez pelo convite, Pedro. Um prazer estar aqui compartilhando de novo um pouquinho da nossa rotina, dia a dia com vocês aqui. Vai ser bem legal aí poder compartilhar as histórias. O Rafael, eu já conheço ele já faz um tempo, né, de outras obras que a gente fez, quando tinha outros projetos, inclusive ele ainda nem existia a ConstruConnect. Não, aliás, existia, só não conhecia, né? Exato. Mas hoje nós vamos falar bastante sobre a questão da fundação da empresa, né, e a demanda que ela atende de mercado e essas dores que atende do mercado, que na verdade parece que agora nos últimos tempos se tornou cada vez mais latente essas dores, né? Então a ConstruConnect é uma startup da construção civil aí, como é que você chama? De Construtec? Somos intitulados uma Construtec porque a gente está na vertical de construção civil e somos uma empresa de tecnologia. Então, se fosse da saúde, seria uma Health Tech, de marketing, Martech e assim por diante. Maravilha. Obrigado pela explicação, Rafa. Gente, estar com o Rafa é sempre um grande privilégio. Cada vez que eu converso com ele, é um grande aprendizado. Tem vezes que eu ligo para ele e falo, Rafa, cara, eu tô com a cabeça meio cheia, vamos tomar um café aqui que eu preciso de algumas ideias. Ele é um cara sempre muito solícito, me ajuda demais, me ajudou muito. E pode ter certeza que esse podcast hoje, esse projeto mesmo, tem grande parte de ajuda sua aí no começo do meu projeto. Então, meu muito obrigado publicamente dessa vez. Imagina, mais uma vez eu agradeço e, cara, conta comigo sempre aí. É sempre um prazer dividir um pouquinho da jornada de empreender, que nem sempre é. É que não é tão glamurosa, né? Todo mundo conta só a parte das flores, né? Só as vitórias, só a história bonita. Mas hoje nós vamos contar aí tudo como foram os primórdios aí da ConstruConnect. Mas pra gente iniciar, Rafa, o que é a ConstruConnect? O que vocês fazem? Qual demanda que vocês atendem no mercado? Sei que depois a gente vai explicar, abrir mais, detalhar, né? Mas resumidamente o que é a ConstruConnect? E queria que você contasse pro pessoal como que começou. Show de bola. Se perguntasse isso alguns anos atrás, a resposta seria diferente. Provavelmente alguns anos para frente também seria diferente. Hoje a ConstruConnect, o principal core dela é entregar mapas de cotações inteligentes para construtores, construtoras, arquitetos que vão fazer um empreendimento. Então, ou seja, a gente ajuda o empreendimento a ser realizado até 17% mais em conta do que seria com um mapa de cotação normal. Isso através de contratação de serviços ou compras de materiais de uma forma que a gente julga como inteligente. Assim. Nós não somos um ERP, nós somos um algo a mais, um complemento, um plugin a um ERP que ajuda você a tratar uma dor que é realmente muito latente na obra. E vocês também não são CRM? Também não somos CRM. Aí, para falar um pouco disso, eu preciso voltar alguns anos atrás, porque a ConstruConnect ela entrega uma inteligência de mercado. Se de um lado a gente ajuda essas obras a resolverem supply, a gente ajuda do outro lado as empresas que querem vender o seu serviço ou o seu material para vender para essas obras. Então isso gera por trás uma inteligência de mercado. Então, enquanto de um lado a gente ajuda em supply, do outro a gente ajuda em sales. Então, ou seja, uma empresa de engenharia, uma casa de material de construções, tintas ou assim, enfim, qualquer tipo de nicho, uma fábrica, um grande fabricante consegue contar com os dados da ConstruConnect para ter a sua inteligência de mercado e chegar no momento certo
na hora certa para vender para aquele empreendimento. Seja um produto ou seja um serviço. Muito bom mesmo. Show. E como que foi o começo da ConstruConnect? De onde surgiu a ideia? Você, como eu já te conheço faz bastante tempo, era nítido a tua veia empreendedora, mas de onde que veio essa questão da ideia de validar a dor, o processo de uma startup, que a gente sabe que não é fácil, né? Show. Cara, assim, eu trabalho com obra desde 2011, faz um pouquinho de tempo já, e eu sempre tive a oportunidade, um privilégio de trabalhar em grandes empreendimentos. Só que assim, sou engenheiro mecânico, então eu sempre trabalhei vendendo para uma obra. Ou seja, eu nunca executei uma obra do lado de um engenheiro civil. Então eu sempre vendia alguma coisa, algum serviço, e eu vendia serviços complementares para empresas para construtoras. Então eu trabalhava em algumas empresas de engenharia, e a gente vendia esses serviços, ar-condicionado, elétrico, incêndio, estrutura, para empreendimentos, geralmente de médio e grande porte. O que acontece é que em 2015, a crise que teve no país, que diminuiu muito o volume de obras, fez com que uma das empresas na qual eu trabalhava diminuísse tanto o seu número de obras que ela precisou falir. E aí o que a gente começou a entender? Os clientes daquela empresa começou a procurar maneiras de contratar mais barato. Então, o que ela fazia? Ela bypassava essa instaladora e contratava direto ali os seus subcontratados, funcionários, quarteirizados e assim por diante. E lá em 2015 me acendeu aquela janela, tipo assim, porra, às vezes acontece uma obra no quintal de casa e eu fiquei sem saber. Eu trabalhava em uma boa empresa, uma empresa que tecnicamente, cara, assim, seria melhor, assim, pode ser considerada a melhor da cidade onde, né, a gente tá. E aí eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Eu via também que grandes empresas renomadas, às vezes não tinham nenhum site. E sem muito conhecimento na época, eu comecei a ir atrás de tentar entender o porquê que isso acontecia ou como isso acontecia. E aí eu fui entender que por trás de uma venda para uma obra existe algo chamado de venda complexa. Uma venda complexa é diferente de você comprar um celular, uma televisão, um notebook, que você sabe que você precisa, só precisa definir um modelo. Uma venda complexa, você precisa chegar no momento certo, falar com a pessoa certa, gerar um rapport, criar todo um contexto para você ter, no mínimo, a oportunidade de orçar. E aí eu comecei a fazer alguns experimentos ali em 2015, onde eu peguei essa empresa na qual eu trabalhava, que faturava algo em torno de 90, 100 mil reais mês, e consegui ela fechar empreendimentos de 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões. Eu falei, poxa, existe um processo. E aí, ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu comecei a fazer isso com empresas menores, que vendia 30, 20 mil. Esses caras começaram a fechar negócio de 100 mil, 150, 180 mil. E aí eu consegui fazer isso em 3 empresas diferentes ali em 2016. Em 2017, eu falei, pô, a gente tem que dar um nome pra isso. Né? E na ideia lá atrás, cara, era ter um portal onde as empresas entrariam, iam ver ali, pô, quais obras estão acontecendo, e com isso elas escolheriam ali qual ela iria orçar e vender e se relacionar. Bom, não aconteceu bem assim, eu procurei a Incubadora. A Incubadora é uma empresa que recebe projetos de base tecnológica e me levou para o mercado para falar, pô, isso aí que você está querendo fazer realmente é válido? E aí lá atrás a gente fez várias pesquisas de mercado, e é sempre naquela questão seguinte, pô, você usaria? Não, usaria, só que a gente nunca tinha conseguido desbravar um cliente, propriamente dito, né? A gente procurou um programa de mentoria externo, chamado Founder Institute, que é do Vale do Silício, e lá em 2019 a gente graduou nesse programa e fomos para o Vale entender como que as empresas lá fora faziam. Tinha alguns benchmarks que já faziam isso lá há algum tempo, tinha algumas empresas que faziam exatamente igual, que tinham sido compradas pela Autodesk, grandes empresas que a gente conhece no nosso dia a dia. E aí quando eu retornei em 2020, logo estourou a pandemia. E aí quando estourou a pandemia, no auge da pandemia, a gente tinha 6 clientes, cara, que eles compravam essas informações de um Excel. Então basicamente a gente mapeava onde uma obra estava acontecendo e vendia esse dado no Excel. Engraçado é que a gente terminou 2020, começou 2021 com 95 clientes, cara. E aí, assim, a gente falou, porra, isso realmente faz muito sentido, assim, sabe? Só que no meio disso tudo, cara, aconteceu várias coisas, porque antes, pra descobrir uma obra que estava acontecendo, tinha que pular um muro de obra, e hoje em dia, com a plataforma, o cara não precisaria mais disso, entendeu? E aí, nessa jornada de 2020 para 2021, eu ainda conciliava, né, o meu tempo
trabalhando em uma empresa convencional e fundando o que a gente tem hoje, que é a Constro. Né? Apesar de já existir, a gente começou a ter um negócio mais rentável ali em 2020. E, porra, aconteceu de tudo, cara. Aconteceu, tipo assim, de eu estar aqui e falou, tem que ir numa reunião ali. E aí eu saí, baterem no meu carro. Eu levava muito tempo para vender para uma empresa, então às vezes eu ia vender para explicar para um parceiro naquela época. Eu pegava o telefone e ficava dando volta no quarteirão para tentar vender pro cara. Às vezes levava 1 hora, 2 horas, tipo, no telefone, no horário de trabalho, só que fora da empresa, né? E uma vez eu tava fazendo isso e um dos vizinhos chamou a polícia, cara, que achou que eu queria roubar uma casa. Então, cara, aconteceu de tudo, assim, de tudo. E, bom, enfim, a gente superou esse vale. Começamos 21 ali com 95 clientes, né? Isso era um tanto relevante. Em 2021 a gente levantou uma rodada de investimento que incorpora uma estrutura para a empresa que deixa ela um pouco mais robusta, como eu posso dizer. A gente começa a trabalhar com governança, com uma série de outras coisas que pequenas empresas não têm. E aí a gente saiu de 4 para 20 pessoas dentro da equipe, dentro do time. E aí a gente veio se aperfeiçoando nisso, né? E entendendo principalmente essas nuances de mercado, do tipo, cara, um gesseiro ou um pintor, ele vai consumir o dado através do celular, e não através de um computador. E assim por diante. Já uma empresa de engenharia, ela tem um departamento, ela sabe que ela precisa fazer uma venda. Uma indústria, ela não consome dado do mesmo jeito. Ela quer saber quantos representantes comerciais novos ela tem que colocar em cada uma das praças. E aí 2021 e 2022 a gente veio trabalhando em toda essa gama de produtos, 2022 veio toda essa estruturação. E aí, na verdade, o caminho foi um pouco ao contrário, porque a gente atendia todos os mercados de sales e a gente começava a entender, cara, hoje a gente saiu de 95, agora com 3 mil prestadores de serviços e lojistas na nossa base, só na região, predominantemente no estado de São Paulo. E o Brasil tem um mercado muito grande, né? Estou falando em quase 700 mil empresas que podem vender um tipo de produto ou serviço para uma obra. Então existe muito trabalho a se fazer. A gente foi de norte a sul, e aí a gente começou a perceber que as construtoras também queriam, tipo, contratar mais barato, entendeu? Por exemplo, você está fazendo uma casa, você está fazendo um empreendimento vertical, você precisa, é relevante para você encontrar, lógico que tem serviços que são aqueles, mas tem outros que você consegue disseminar, principalmente se você fazer uma obra em outra região. Eu saí de BH para fazer uma obra em Ribeirão, eu vou sair de Ribeirão para fazer uma obra em São Paulo. Então, velho, você não vai conseguir fazer com o mesmo custo levando o seu prestador daqui para lá do que se você estivesse contratando lá, por N motivos. E a gente começou a ajudar os caras nesse sentido também, porque a gente atendia a outra ponta. Então aí a gente começou a ajudar, aí a gente ajudou uma construtora, ela reduziu 7% o custo da obra, dentro do mapa de cotação que ela veio fazendo ali. Eu sei que alguns ERPs já fazem, mas qual é a grande diferença? A gente trabalha com dados do mercado, não só com tabelas prontas, Synapse, POS, a gente trabalha com tabelas prontas. E aí a gente acabou entrando nesse meio também, cara. Bem divididinho assim, né? Porque hoje provavelmente você já tem uma forma de gerir a sua obra, mas a gente olha mais como um plugin, como algo a mais, porque é muito fácil, assim, se a gente fala em cronograma ou custo de uma obra, todo engenheiro e arquiteto sabe do que a gente está falando. Então eu não preciso ficar explicando muito que, cara, eu vou te ajudar a contratar isso mais barato, entendeu? Entendi. Não, e de fato é uma demanda muito latente aí na nossa área, né? Tanto essa questão de mão de obra quanto a questão de material. E o que você falou das construtoras é somente pequenas construtoras ou grandes construtoras também? Hoje a gente atende as duas pontas, cara. Desde, assim, eu já vi desde pequenos construtores que às vezes trabalham em uma construtora e pegam um freelance para fazer ali um empreendimento que acontece, ou arquitetos, engenheiros recém-formados que estão começando, não querem fazer jornada em uma empresa, não quer fazer carreira, quer começar seu próprio negócio empreendendo, quanto grandes construtoras. Hoje, assim, eu tenho, não sei se pode falar nome no podcast, mas a gente tem grandes construtoras, tipo MRV, Tenda, Cirela, aqui em Ribeirão a Build, Vita. Cara, difícil falar quem não, assim, conta com a gente, que já contou com a gente para contratar um serviço ou um produto. Porque às vezes o cara não quer fazer o mapa de cotação inteiro com a gente. Uhum. Ele quer, cara, eu preciso comprar isso aqui bem.
Porque Sim. a gente sabe que eles precisam comprar bem alguma coisa. E então, beleza, vem cá, a gente te ajuda. Pelo menos acessar, né? Acessar o fornecedor já é um primeiro passo, né? E é legal olhando as vertentes diferentes, né? Porque vocês atendem uma demanda da dor da pessoa de encontrar uma obra. Para quem não sabe, a obra que o Rafa pulou o muro foi a minha, em 2017. Tinha acabado de começar uma obra da construção do Burger King. Então são essas obras que, puta loucura, né? 3 meses a obra sai do chão e fica pronta. Então eu não conseguia ter tempo para poder atender ele na obra até que ele não bateu na porta certa, né? Ele bateu na porta até abrir. Isso aí. Bateu na porta até abrir. Mas aquela obra ali tava fácil de ver, tava na avenida, né? Na esquina entre 2 avenidas. E quantas outras boas obras, às vezes a gente não fica sabendo. Você falou, engenheiros recém-formados, resolvem não seguir uma carreira corporativa, precisa saber de onde tem uma obra, como que essa pessoa faz para ficar sabendo onde que tem uma obra, né? Então atende muito, muito bem essa dor. Exato. A gente nicha muito bem isso, porque hoje todo mundo vende para obra, né? Eu já tive um case muito, muito específico de uma galeteria no Rio de Janeiro que eles assinaram nossa plataforma para vender marmita em obra, cara. Então você fala, porra. Começa a fugir um pouco do controle. Tivemos uma empresa que fazia imagem por drones, que acessou a nossa plataforma para saber onde ela podia vender o seu serviço de imagem por drones, para uma medição, enfim. Então, é legal quando o negócio ele cresce tanto que você acaba perdendo, num bom sentido, o controle, que aí você não fica só setado, não, eu só vou vender para quem é pintor e gesseiro. Isso não acontece. Uhum. Isso é muito legal, porque o Brasil ele é muito grande, ele é muito diversificado e até eu posso dizer bairrista. Então, você vai sair do Ribeirão para fazer uma obra no Rio de Janeiro, cara, é completamente diferente. Vai fazer na capital, é diferente. Vai fazer no sul, é quase impossível, porque cada região se comporta de uma forma muito específica. E o legal disso tudo é que é uma linguagem universal. Você precisa contratar mais barato, você precisa ter uma efetividade, uma economia na sua obra. Você precisa fazer ela no tempo certo, e aí chuva atrapalha, mas você precisa também fazer ela no custo abaixo do que foi previsto. Então, tanto para prever um empreendimento futuro, e aí melhor do que base orçamentária e histórico, é trabalhar com números de mercado e executar abaixo do que foi planejado. Então, são coisas que são meio óbvias, assim. E do outro lado, a empresa precisa vender. Então, para a empresa vender, ela precisa saber onde o negócio está acontecendo, entendeu? Sim. E principalmente no que atendem de obras públicas, muitas vezes, né? E algumas outras obras, igual essas obras de rede, são obras onde você trabalha com uma margem bem apertada. E então, tudo que vier é lucro e é muito bem-vindo. Então, uma empresa, por exemplo, vem de São Paulo para fazer um McDonald's aqui em Ribeirão Preto. Quem que eles conhecem em Ribeirão Preto? Eles têm que dar a sorte de encontrar um engenheiro da cidade que esteja disponível, que tenha experiência, que tenha uma base de fornecedores, assim, parceiros. Porque tem uma questão assim, tem hora que não adianta só você ter parceiro, né? Uma obra igual um McDonald's, um Burger King, que é obra rápida. Não adianta só você ter um parceiro, você tem que ter alguém que te deva favores. Que você vai precisar cobrar, com certeza, numa hora dessa. E como que essa construtora vai fazer para acessar uma pessoa assim? É muito difícil. Uma obra pública trabalha com margens muito apertadas, muitas vezes um escopo meio omisso, né? Com vários itens omissos, você não sabe o que está vindo, o projeto às vezes não vem tão completo. O contrato é leonino, tudo para um lado, nada para você. Então, como conseguir bons fornecedores para pelo menos você partir de uma negociação bacana, né? Cara, hoje uma coisa muito interessante com a gente é que, por exemplo, a gente tem um aplicativo para celular, que é só entrar na loja e baixar. Você consegue acessar todos os fornecedores do Brasil por por estado e por segmento. Eu preciso contratar uma caçamba em São Paulo. Cara, tem lá. Eu preciso comprar, sei lá, alugar andaime em Campinas. Vamos para bem longe. Eu preciso fazer estaca no Rio de Janeiro. Consegue encontrar tudo no aplicativo de graça. Baixa, acessa, vai fazer um cadastrinho rápido lá e começa a consumir essas informações. Paralelo a isso, você quer orçar um serviço, cara, eu preciso fazer um ar-condicionado central, eu preciso fazer um combate a incêndio, não conheço, consegue orçar também sem pagar nada.
Agora, quero comprar uma lista de material, eu quero fazer um mapa de cotação otimizado para minha obra, aí a gente entra em alguns planos. Então, assim, a gente dá o recurso e a gente pensou principalmente, cara, no recém-formado, porque a gente já está no mercado há alguns anos, então o networking que estava disponível para nós lá em 2013, 14, 15, 16, hoje em dia talvez a gente não consiga mais, as pessoas que estão chegando no mercado hoje não têm a oportunidade que a gente tinha naquela época, de networking, de acesso. Então, uma das principais viradas de chave que a gente teve foi conseguir democratizar esse dado. Que, cara, eu já vi pessoas cobrarem para isso. Então a gente democratiza e entrega numa pegada meio social, porque alguém me ajudou lá atrás, alguém ajudou você lá atrás, então a gente entrega isso, tipo, a troco de nada. Ah, mas eu vou acessar seu dado, você não vai me cobrar nada? Não, porque isso não é nada para nós. Nosso trabalho, na verdade, não é divulgar uma lista. Divulgar uma lista, cara, tá bom, tá aí, pode pegar. O nosso grande trabalho, no final das contas, é conseguir, a gente ganha, no final das contas, na otimização, na redução, na performance. Isso sim agrega valor, isso sim justifica uma grande empresa falar, pô, beleza, a gente vai aprovar esse orçamento aqui para levar a Constru Connect para dentro, porque isso nos nossos empreendimentos vai ser relevante e o contrato é ridículo de irrisório perto do que a gente consegue alcançar, entende? Então a gente mensura bem, tanto para quem está começando e quer consultar, e lógico vai ter uma jornada um pouco mais completa para fazer isso, tanto aquela pequena construtora que está começando agora e quer contratar mais barato, mas porra, não quer muito relatório, não quer muita integração, não tem uma controladoria de centro de custo por obra, faz o controle ali no Excel, só quer contratar mais barato. A gente tem algo para esses caras e a gente tem algo para grandes corporações também. E é muito bacana, Rafa, porque, visto tudo isso que você falou, né? Porque às vezes de um lado tem a pessoa que precisa contratar e não sabe qual fornecedor contratar. Do outro lado, você tem um fornecedor que precisa descobrir uma obra para que ele possa fornecer. Esse está sofrendo, esse está sofrendo. Né? Esse não conhece esse, tem um ponto onde eles se unem, se encontram. Né? Então são várias partes atendidas. Né? Eu já sou cliente aí da Constru Connect. Recentemente, agora, estava orçando uma obra no Guarujá. Me ajudou muito, muito. Quem eu conheço no Guarujá? Ninguém. Essa gravação que estamos fazendo de Ribeirão Preto, eu sou de Ribeirão Preto, não conheço ninguém no litoral paulista. Estamos aqui no interior. Eu precisava de um orçamento rápido. Então, num prazo aí de uma semana, eu tive 6 orçamentos, com valores distintos, onde foi só alinhar o escopo, mas eu tive mão de obra de todos os valores para poder escolher aquela que melhor me atendesse para essa obra. E em contrapartida também, através da Constru Connect, eu consegui acessar uma obra residencial que a pessoa estava precisando contratar uma construtora. Né? Então, assim, eu mesmo com a minha construtora usei a plataforma de 2 maneiras que me foi muito útil. E que de fato, hoje é bastante difícil. Como que eu ia pegar o quê? Uma lista telefônica, colocar no Google construtoras no Guarujá e tentar filtrar o que é anúncio, o que é verdade. Cara, só de receber o orçamento já é um grande ponto de partida, né? E agora você falou que também está trabalhando com a parte de suprimentos, que lógico que é uma grande dor, mesmo para pequenas construtoras, né? Eu hoje, na atuação da Atenta, a gente não trabalha com a metodologia turnkey. A gente não trabalha com material e mão de obra por diversos fatores de estratégia nossa. Mas mesmo assim, é do nosso total interesse comprar um material mais barato possível. Sem perder as qualidades, lógico. Mas conseguir o melhor preço para que isso agregue valor para o meu cliente. Porque agregando valor para ele, né, ele vai se tornar um promotor da minha empresa. Então, independente se eu trabalho com material, onde eu tenho um ganho real em cima do material, mas o ganho indireto que eu tenho conseguindo um material numa condição melhor, esse ganho não dá pra gente mensurar, mas ele é um ganho muito interessante para toda construtora, grande ou pequena, né? Eu não tenho nenhuma imagem aqui agora. Inclusive, cara, eu não sabia o negócio da obra do Guarujá. Bom, fico feliz que deu certo. A gente, quando estava fazendo a concepção desse produto
para construtoras, para contratação, para compras. A gente fez um estudo de um empreendimento e nós avaliamos 3 situações. Uma construtora com score alto comprando, uma construtora com score ok de mercado, que acabou de começar, e uma construtora comprando através da ConstruConnect. Óbvio que para uma construtora de score alto, ela conseguia a melhor condição do mercado. Só que para a construtora de score normal, ela não conseguia comprar abaixo do que a ConstruConnect conseguia fazer para ela. Então, assim, o que a gente começou a entender? Tá bom, uma grande construtora não faz, talvez, sentido fazer essa jornada de compra através de nós, porque ela já tem um departamento de suprimentos, tipo, lá dentro, incorporado. Se a gente for pensar, um exemplo, MRV constrói até na Argentina. Então, é um outro patamar. Agora, uma construtora menor, cara, quanto ela teria que investir num departamento de suprimentos que essa grande construtora tem para fazer isso? E aí, existem várias técnicas de negociação, pô, isso aí daria um podcast só para falar de suprimentos aqui, né? Que a gente possibilita, é como se fosse a gente chama de SaaS, né, que é software a serviço, mas basicamente é como se ela estivesse terceirizando, ela terceiriza a contabilidade, jurídico, marketing, ela terceiriza, em um lado, a empresa de engenharia terceiriza o departamento de representação comercial, né, promoção comercial, que é o que o KINAI diz, e de outro lado ela consegue terceirizar esse setor de suprimentos. Então é como se ela estivesse terceirizando para um time com know-how, uma pessoa com expertise, para fazer essas compras para ela. Não efetivamente pagar para ela, mas utilizar todo o procedimento, o processo, ir atrás, fazer o que um negociador faz, entendeu? De conseguir os melhores preços ali. E acho que mesmo para uma empresa grande, às vezes não tão grande no nível, por exemplo, como você citou da MRV, mas temos alguns cases aí de empresas locais que foram expandindo, né, para a região. Então, a hora que ela chega numa região nova, ela se depara com toda a dificuldade de não conhecer ninguém. Então, mesmo tendo uma baita estrutura de suprimentos, às vezes também tem a dificuldade de conseguir o fornecedor. Você enxerga que a ConstruConnect atende essa demanda? Vamos dizer, uma construtora nasceu aqui em Ribeirão Preto, resolvo expandir aqui para o estado de São Paulo. Então, saí de Ribeirão Preto, vou chegar lá em Pindamonhangaba. Com certeza. Não conheço ninguém. Com certeza. E assim, como eles faziam antes de nós, cara, muitas vezes contratavam engenheiros de suprimentos de outras construtoras. Então, exemplo, tenho casos de construtoras de Ribeirão que foram para Minas e Franca, e aí eles começaram a tirar colaboradores dessas outras empresas justamente por conta de contato, por conta de base. E hoje em dia não precisa mais fazer isso, porque a gente entrega. Como eu disse, são 692 mil empresas mapeadas no Brasil que podem vender por uma obra. Tirando os super nichados aí, né? Que marmitaria, isso a gente não põe nessa conta. Nossa base, ela não representa nem 50% disso tudo. Mas nós já temos mais de 20 mil fornecedores na base que pode atender de ponta a ponta no Brasil. Então já é muita coisa, entendeu? Geralmente uma planilha de fornecedores tem 1.500, 1.200, 300 linhas. Então a gente consegue, cara, diversificar, entregar, setorizar por produto, por raio de atuação, por tudo, entendeu? Isso é animal, assim. Os caras realmente engajam bastante com esse benefício que a gente entrega. E acredito que assim, vocês vão ter uma demanda bacana aí agora nos próximos tempos, né? Principalmente agora, estamos falando em 2023, aumentou bastante o investimento em imóveis. Por conta da taxa de juros está alta, a questão da bolsa de valores, né? Muita gente está migrando do investimento em bolsa de valores para investimentos em imóveis, né? Nós já gravamos aqui podcast com construtoras que falam aí sobre a questão de trabalhar com imóveis, construção para venda. Então, com certeza, o fator que afeta diretamente a margem, os suprimentos, é um desses fatores, né? A gente veio se deparando e, cara, assim, quando a gente assumiu 100% a ConstruConnect em 2020, foi um grande baque para mim, porque eu e meu sócio, a gente assumiu em uma terça-feira, 100% full time. Uma semana depois, estourou quase lockdown aí, mas toda a parte que restringia
as pessoas de irem trabalhar, de comércios abrirem, a gente falou, puta, agora a gente vai quebrar, fudeu, assim, sabe? Porque o mercado é muito sazonal, né? E pelo contrário, foi um dos anos que a primeira curva de crescimento, o primeiro ponto de inflexão foi aí, né? Não acho que a pandemia contribuiu para isso, mas com certeza fez a gente, assim, dar um grande passo dentro da jornada da empresa. E aí, assim, é bem legal porque quando existe muito empreendimento acontecendo, de um lado, as construtoras elas ficam com a escassez de contratação, de mão de obra e principalmente de insumo. Então, a pandemia atrapalhou, a guerra atrapalhou. Então, eu lembro de um caso que, faltou plástico para embalar um determinado tipo de produto e por isso o produto ficou um absurdo de caro. Falei, cara, impossível, isso não tem a ver. Quando estourou a guerra da Ucrânia também, eu lembro que subiu o aço, subiu o cobre, subiu... Então, o nosso mercado ele é muito volátil, ele está muito ligado a fatores externos, seja principalmente coisas que fogem do nosso controle. Só que qual é o grande benefício? Se tem pouca obra no mercado, as empresas que precisam vender, que estão vendendo, elas precisam vender porque elas têm que continuar no mercado. Se existe muita obra no mercado, essas empresas elas querem continuar vendendo, elas querem ou aumentar o seu serviço, ou querem aumentar a sua margem de lucro. Então, para esse case, nos dois casos, isso é muito bom. No outro também, porque se tem muita obra, eles precisam contratar mais barato, eles procuram a gente. É claro que a gente tem que respeitar, a gente não segura um aumento de aço, né? Isso é impossível, mas existem outras formas de se reduzir uma curva ABC. E se tem pouca obra no mercado também, então a gente consegue auxiliar, porque é algo que está sempre muito latente. Se tem pouca obra, eles precisam reduzir o custo porque tá num momento mais lento, assim. Então, isso acaba sendo benéfico a gente aprendeu a se ajustar para cada um dos períodos, assim. Muito bacana. Cara, e acho vendo, né, tudo isso aí que você falou, o quanto que isso é de valor para quem de fato está começando na profissão. A gente falou, lógico, que atende várias pessoas, né, mas a gente trabalha aqui muito no podcast essa questão da importância do cliente final contratar um profissional para poder executar a obra dele, de que isso fica mais barato. Mas de fato o profissional precisa acessar tudo que ele tem possível para fazer que de fato essa obra fique mais barata. Então não adianta comparar o conhecimento, networking, igual você falou, né, a base de parceiros, de fornecedores, de pessoas que devem favores, né, que uma grande construtora, não uma grande construtora, mas uma construtora antiga da cidade já tem, com quem está de fato começando agora, né, dando os primeiros passos, e que essa pessoa precisa também entregar valor para o cliente, né? Exato, porque eu vejo que, assim, eu já fui muito desamparado no começo, sabe? Principalmente em empresas de serviço, porque, diferente de outros mercados, eu vejo que no nosso mercado a gente não consegue trocar tanta ideia. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa de engenharia, eu não conseguia chegar no meu concorrente e falar, me ajuda aqui. Não ia fazer isso, entendeu? Você tá com dificuldade? Então, peraí. Então, e afeta principalmente esses, porque uma grande empresa que tem dinheiro, ela não precisa, na real, de tipo, buscar, né, ajuda externa. E quem tá começando, sim. Por isso que hoje a gente tá muito mais preocupado a gente tem toda uma pegada social de auxiliar, mas, claro, não é filantropia, né? Uhum. Então, a gente tem o nosso modelo de negócio, mas não necessariamente cobrar por tudo, ou, sabe, tá simplesmente, não, isso aqui a gente vai fazer, entregar de qualquer jeito só para vender. A gente tá muito preocupado com a entrega e já é bem legal, cara. A gente recebe muito feedback positivo, assim, de empresas que fecham o negócio através do que a gente indica, ou você mesmo participou do orçamento da concorrência da casa, ou até mesmo que contratam através de uma indicação. Nós temos vários e vários e vários cases, tanto para esses pequenos, ou que estão começando e não são tão pequenos assim, mas lá na ponta, que às vezes até passa a construtora. Um exemplo, corporações como Coca-Cola, Eurofarma, Unimed, que consomem também do que a gente tem para algo que é latente para todos, entendeu? Então isso é realmente bem, bem legal, assim, olhar de hoje, depois de ter passado por tanto, olhar para trás e falar, nossa, caramba, isso, a gente construiu algo maneiro, assim, sabe? Cara, e muito bacana, e além de tudo, né, para quem acompanhou esse crescimento da Construconnect, né, desde o início, né, desde a época que
você pulou o muro da obra, até o momento que ele me emprestou um livro que eu não devolvi para ele ainda. Isso é verdade. E até o ponto que chegou agora, né? Tanto, hoje não é o intuito a gente falar, né, sobre a parte do empreendedor, né, das batalhas, embora eu ache interessante aquela sua história que você conta de investimentos que você fez e que não surtiram efeito, e a velocidade de reação, né? Erra logo, aprende logo, conserta logo. Então não vive no mundo da lua, né? Não vive em Nárnia contando só a história bonita. Então tem bastante por trás de tudo isso aqui que a gente contou, por trás de todos esses benefícios, tiveram bastante erros, né? Tiveram momentos de ter que mudar o rumo, de ter que amargar talvez um fracasso pontual ali, dar um passo para trás para poder dar 2 para frente, né? E dentro dessa jornada, qual foi assim o momento de maior dificuldade que você passou e que você teve que, cara, respirar fundo, amargar, vamos dizer, uma derrota pontual ali, para poder trazer a empresa para o patamar onde ela está hoje? Cara, puta, é que assim, a jornada do empreendedor, ela, no final das contas, eu sempre falo isso, né? Tem mais livros falando sobre as coisas que deram certo do que as coisas que dão errado. E, na verdade, dá Com mais certeza. errado do que certo. Dá errado o tempo inteiro, então. Então, assim, não foi foram vários, assim, mas teve uma coisa que marcou muito, que é você começar um negócio sem recurso, né? E eu lembro que lá em 2020, quando a gente foi dar esse primeiro passo, além dessa questão da pandemia que estava em alta e tinha todo aquele medo de fazer e tal, tinha muita vontade de fazer acontecer. E aí, um dos recursos que a gente utilizou para fazer isso acontecer era pegar o meu salário que eu tinha ali, daquela empresa onde eu trabalhava, transformar aquilo numa prestação de serviço e fazer aquele meu salário se dividir em 4 pessoas. E aí eu lembro que assim, tinha um faturamento muito baixo, cara, e era como se eu tivesse pegado tudo que eu ganhava, que eu vinha ganhando, eu tinha uma posição de sênior na empresa, eu não tinha mais para onde eu crescer, era só me tornar sócio ou abrir a minha empresa e me tornar concorrente dele ali. Mas 100% de nada é nada, né? E 1% de alguma coisa é alguma coisa. E aí eu decidi dar esse passo, mas um passo consciente, porque eu não ia abrir mão de tudo e viver sem nada. Então, primeira coisa, a gente pegou o meu salário e dividiu ali para 4 pessoas. Então, de repente, o que eu ganhava, dividia por 4, era o que eu tinha para sobreviver no momento de pandemia. E depois de 3 meses, cara, eu perdi esse contrato, que a empresa falou, não, eu não quero mais trabalhar desse jeito. E aí não tinha mais como eu voltar atrás, porque não tinha como eu voltar para trabalhar para eles e eu já tinha começado um negócio. E aí, assim, fazer um negócio sem recurso é bem difícil, cara. Eu me lembro de algumas contratações que eu tentei fazer no momento, de pessoas que eu falava, e é a pior coisa você pegar o telefone e falar, cara, eu tenho um sonho, eu tenho uma ideia e acredita em mim que vai dar tudo certo. O cara falou, mano, você é maluco? Você precisa de dinheiro pra fazer isso acontecer e eu não consigo, eu tenho filho, eu comprei uma casa, eu comprei um carro, então acho que uma das coisas mais difíceis assim que a gente já passou foi trabalhar sem recurso. Não estou dizendo que hoje a gente tem todos os recursos do mundo, mas foi um momento ali que todo dia eu acordava e tipo, um milagre de Deus, assim, de falar, porra, a gente conseguiu superar e sobreviver isso. Então, hoje quando eu olho pra trás, cara, eu vejo que a gente saiu literalmente sem um apadrinhamento. Tem umas empresas que nascem com um certo padrinho, assim, né, um certo pé na porta do mercado. Ó, vem cá, eu tenho um tio, eu tenho um advisor, eu tenho alguém que já é do setor, que vai me abrir, a gente saiu... Que traz clientes, né? Já começa a empresa tendo um cliente, pelo menos, que paga o fixo. A gente saiu sem nada, assim, sabe? E uma das coisas que fez a gente conseguir avançar foi o conceito do essencialismo, né? Que é um livro muito bom, assim, que é fazer uma coisa de cada vez, não existe prioridades no plural. Prioridade, qual a prioridade? Naquela época era, porra, pôr dinheiro pra dentro. Ah, mas as pessoas falam, você não vai fazer rede social? Cara, foda-se, eu não tenho como, eu preciso pagar as contas. Então a gente veio ali, assim, 2020 foi um ano muito desafiador. 21 a gente já tinha um desafio diferente, que era... E aí sim, aí basicamente como se tivesse saído do nada, a gente tinha lá, quando eu falo 6 clientes que pagavam algo em torno de R$200 por mês, e a gente tinha pelo menos 4 pessoas com cargo ali de hoje, que é considerado pleno, júnior talvez. Então faz as contas, não tinha como fechar, cara. E assim,
Eu não tinha um suporte financeiro familiar ou uma poupança, não tinha completamente diferente tudo que ensinam em livro. 3 meses para frente de caixa, um tio, um pai que vai colocar grana, não tinha nada disso, tinha muita vontade e só a vontade, assim, sabe? Isso foi, acho que, a coisa mais difícil que a gente fez, assim, cara. E foi um momento onde você ouviu alguns nãos que deve ter doído bastante, né? Cara, a gente tem uma taxa de 10%. A cada 100 nãos são 10 sims, né? Acho que é padrão de mercado, hoje a gente sabe. E resiliência, né? Acho que a palavra resiliência, ela ficou muito popularizada, sabe? Sim. A gente tá num momento que as pessoas elas não querem ser resilientes. Elas não querem viver algo pra depois de um tempo falar, porra, a gente venceu, deu certo. Porque dói pra cacete, cara, você passar por um negócio que você chegar em casa e falar, puta, cara, hoje eu vou ter que dividir uma marmita com 3 pessoas aqui porque não tem grana. Isso é foda, cara. Isso um dia, uma semana, mas faz isso 1 ano e meio. Isso não é pra qualquer um, entendeu? E isso é uma coisa bem difícil, cara, bem difícil mesmo. E na época eu procurava justamente onde a gente pudesse conseguir alguns apoios, assim, sabe? Tipo, eu fui atrás de grandes construtoras na época, eu fui atrás de grandes clientes que na época eu vendia ali, e eu entendi que, cara, o dinheiro ia vir do cliente mesmo, sabe? Não ia ter como fazer. E foi indo, e aí a gente conseguiu superar essa etapa, assim, sabe? Foi mágico, assim. Foi legal. E o bacana, né, dessa história, agradeço bastante por você ter compartilhado ela aqui com a gente, porque mesmo um engenheiro, um arquiteto autônomo vai passar por esse momento, né? Ele chega ali no mercado, talvez um já tenha um apadrinhamento, já tenha o sobrenome, já tenha família, que a pessoa já chega ali, já pega uma obra muito boa dessa obra, já faz um marketing dela que ela já vai para o outro patamar. Nem todo mundo tem as mesmas condições. Quem tem as condições é admirável quando ela aproveita, né, dessas condições para poder cada vez se alavancar mais, crescer mais. Agora tem gente que vai começar no zero mesmo, quiçá no -1, né? É muito difícil, cara. Hoje eu vejo isso, é muito claro, é muito fácil falar para quem tá de fora, né? É muito fácil mesmo, mas hoje eu tenho uma certa parte da minha carteira de clientes que os caras são muito imediatistas, sabe? Janeiro foi muito assim. Muitas empresas fecharam um negócio com a gente, falaram, cara, só que eu preciso vender agora em dezembro ainda, porque janeiro eu preciso de obra. E a gente sabe que não acontece assim, cara. A fábrica para, o mercado para. E aí, no meio disso tudo, a gente sabe que tem clientes que os caras, eles vão... Tem números padrões de mercado. A matemática, ela funciona. Já vi cliente que o cara, ele manda a proposta e esquece, entendeu? E não adianta, a gente sabe que, como acontece, assim, do lado de quem tá vendendo para uma obra, se o cara não tiver a melhor condição, se ele não conhecer, ele tem que fazer um trabalho comercial. E aí, nesses casos, o cara mandar a proposta, às vezes o mais caro... Eu trabalhei numa empresa, cara, em 2000 e Guaraná de rolha, não lembro agora, que os caras, eles... Cara, eu vendia a obra de, 600 mil e era só uma folha. Eu falava, cara, você tá de piada, isso aqui não tá vendendo pão, velho. Então, assim, você não contrata um negócio de 1 milhão que é só uma folha. Pô, você tá me oferecendo aqui nesse 1 milhão, velho. O que é? O que tem aqui no meio? Então, eu me deparo com muitas empresas assim, que falta essa resiliência, tem muito desse imediatismo de que é tudo para ontem, os caras não querem esperar o tempo da coisa, o tempo da negociação, eles não querem perguntar pro cliente, deixa eu tomar um café com você, os caras querem chegar e não, velho, me dá o sinal que eu... E aí eles vão pegar o sinal às vezes e nem vão entrar na obra, eles vão pagar as contas que estão atrasadas. Por quê? Acaba virando uma bola de neve. Só que, cara, a gente tem que saber que a gente não resolve todos os problemas do mundo. A gente ajuda, auxilia, mostra, mas vender é só uma parte do processo, entendeu? E é um processo. E é uma parte muito importante, né? Exato. Do processo. Mais, né? Muita gente acha que tem a ideia, presta o serviço, mas queria que outra pessoa vendesse para ela e não tem jeito, né? Exato. Às vezes nós mesmos que temos que começar. O não, de fato, ele dói bastante. Igual eu falei, para quem tá começando, você ouve muitos nãos. Acho muito difícil também, né? Às vezes a gente separar aquele não que é feito para nossa profissão, para o nosso trabalho, para o nosso negócio, para o não que é dado para nós mesmo como pessoa. Acho que esse é um ponto importante da gente saber
distinguir, né? Não é porque a pessoa tá falando um não pro nosso projeto que a pessoa tá falando um não pra gente, né? Que não, eu não acredito em você, Rafael. Exato. Eu posso não acreditar muito na sua ideia, mas no Rafael eu acredito. Exato. Mas na sua ideia, cara, eu acho que não vai dar certo, né? Mas a dor, ela é fácil a gente falar de resiliência até a hora que a gente precisa passar pela situação, né? Exatamente. Então, de fato, é uma dor que dói muito, né? Dói. Mas todo mundo vai ter que passar por isso um momento. E cara, acho que você passou por esse momento no momento de muita turbulência, né? Essa questão da pandemia. A gente conhece várias histórias de várias pessoas. Muitos aproveitaram, né, esses limões para fazer uma limonada. Aproveitaram isso para mudar um modelo de negócio, para olhar um lado que não estava olhando antes, para poder atacar outra fatia do mercado que não estava sendo analisada e poder se moldar, né? Acho que a maior habilidade do empreendedor aí, assim como a gente fala, o profissional autônomo, ele é um empresário também. Pode ser uma empresa de uma pessoa só, ele é um empresário, né? Então, a maior habilidade que o empresário precisa ter é de conseguir se adequar, né? Conseguir atender as mudanças quando necessário, né? Se adaptar, exato. A adaptabilidade é o principal. Essa palavra que eu estava procurando. Cara, foi exatamente isso. E, assim, que bom que a gente conseguiu passar por essa fase. E, assim, o nosso mercado ele sofre muito por antecedência, entendeu? Então, a galera que no começo da pandemia ficou com medo, 2, 3 meses depois não conseguia atender o telefone de tanta obra que tinha. Quando a pandemia ameaçou acabar, a galera ficou com medo porque, então assim, eles sofrem, acabam sofrendo por falta de planejamento futuro. Porque se você sabe que você vai levar 3 meses para fechar uma negociação, então, cara, você não tem que procurar a negociação na hora que você precisa do sinal. Uhum. Precisa procurar antes, entendeu? Com certeza. Então, isso para processo de compra também. Se me ligarem agora, pô, cara, eu preciso comprar, sei lá, XPTO aqui, para amanhã, esquece. Não vai ter essa condição comercial de quem precisa disso para daqui 15 dias, 10 dias, 7 dias. Né, meio que tipo, beabá do nosso mercado, né? E eu vejo a falta de adaptabilidade. Sim. Muito bacana. Rafa, a gente já logo vai partir para o final, mas acho que tem uma parte muito importante. Se você puder compartilhar com o pessoal, lógico que eu sei que você tem o limite do que você pode falar, né? Porque planos são planos, mas a gente viu tudo que a ConstruConnect, de onde ela saiu, para o ponto que ela chegou hoje, para o patamar que ela chegou hoje. A ConstruConnect é uma startup que tem uma boa adaptabilidade no mercado, né? Sim. E assim, na medida do possível do que você pode falar, nos passa um panorama do que você enxerga aí para o futuro próximo da ConstruConnect. O que você pretende atingir, onde que está o caminho. Legal. Não, claro, a gente está trabalhando em muita frente de produto. Ano passado foi um ano para meio que organizar a casa, assim. E já essa parte de construtora é uma puta novidade, né? Que a gente veio até o momento atendendo a parte de sales, então isso é algo que já está na praça, já está acontecendo. A gente tem ainda a missão de despontar norte a sul do Brasil. Isso deve acontecer até o meio do próximo ano. A gente já está em 53 regiões do Brasil. Isso dá quase todos os estados para nós de atuação. Alguns bem pontuais que não. Mas no geral a gente já tá atendendo essa galera de ponta a ponta. Nós devemos aumentar nossa base de fornecedores. A gente está mirando aí 50 mil fornecedores para atender os empreendimentos. A gente está com um módulo agora para indústrias, então a gente tem algumas grandes indústrias já com a gente consumindo análise de mercado, então principalmente indústrias que precisam de pontos de venda, representação comercial, tendências de consumo com base em estatísticas de empreendimentos passado e projeções futuras, são coisas que a gente está trabalhando já e fazendo algumas POCs aí bem pontuais. A gente está fazendo para quem é lojista e quer vender, um exemplo, o Pedro agora precisa fazer impermeabilização, a gente está entregando aí para, falei lojista e falei de um serviço, né, cacete, mas a gente está entregando para essas empresas, sei lá, tô precisando comprar vedação, vedacalha,
em empresas que têm, lojistas que têm um departamento de vendas ativo, a gente está entregando uma inteligência regionalizada, então Ribeirão Preto, eles conseguem saber o consumo das informações, o consumo de obra dessas regiões pontuais, então eu sei que o Pedro está consumindo XPTO aqui assim, então isso também é bem válido. E para a construtora, eu acho que a principal sacada, a principal diferença que a gente está entregando é... A gente está começando alguns testes com integrações, né? Então não dá para você estar de ponta a ponta e ser grande sem estar com os grandes, né? Então a gente está aí estudando uma possibilidade de conseguir se aproximar cada vez mais dos sistemas de gestão que eles já trabalham. Então eu não quero que você traga a sua gestão, a gestão da sua obra, do seu Excel, do seu ERP para nós. Mas a gente está trabalhando cada vez mais para conseguir entregar isso dentro do que você já faz. Entendeu? Para você continuar os seus pedidos de compra, o seu manejo, as suas medições, tudo da maneira como você faz e só plugar o que a gente tem de base de fornecedores no seu empreendimento. Então, é algo que deve estar aí bem forte até o final desse ano, trabalhando bem pesado para isso. Mas é isso, cara. Acho que para compartilhar assim de bate-pronto tem bastante coisa. Não, já é bastante coisa. Agradeço muito aí por ter compartilhado isso, né? É bastante coisa que dá pra gente esperar e da Constru Connect para um futuro próximo. Exato. E para você que tá ouvindo, grave esse nome, que eles vão muito longe, hein? Constru Connect. Rafa, agora a gente vai partir para uma parte mais pessoal, né? Então aqui nós vamos falar do Rafael Kevin, não da Constru Connect. Né? Mas é uma parte bem bacana, o pessoal gosta bastante de fazer. Eu vou falar uma palavra, você fala aquilo que vier na cabeça, pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Vou falar algumas palavras, sim, algumas coisas sobre alguns temas. Eu queria que você falasse o que significa esse tema para você. Fique à vontade, tá? Família. Cara, isso é bem forte, assim, porque a gente confundiu muito no decorrer da jornada família com empresa. E acho que eu não consigo resumir isso numa frase, mas eu vou dar alguns exemplos. Nem todo mundo é motivado pela mesma forma. E na jornada da Constru Connect, muitas vezes eu deixei a minha família de lado para tratar as pessoas que estavam comigo no dia a dia como família. Porque a família, ela aceita seu erro, ela te acolhe. Quando, na verdade, se você trata algumas pessoas, como eu disse, a gente chegou a bater 25 pessoas dentro da Constru Connect. Era quase uma mãe, cara. Tinha terapia lá dentro, E a gente começou a entender que não, cara, uma empresa ela nasceu para gerar lucro, assim, e hoje a gente se separa muito bem. E isso traz um respeito para a família, porque quantas e quantas pessoas tiveram as suas famílias, né, de certa forma, reduzidas aí por conta do que a gente viveu. E aí acho que fazer essa separação foi um grande respeito, não só a nossa família, a família de cada um dos colaboradores, mas a minha também. Porque a gente se coloca na frente e acho que essa mistura, às vezes, cara, eu deixei de aniversário, sei lá, de mãe, pai, pra ficar com colaborador, assim, entendeu? Então, eu acho que isso é bem claro pra eles também, cara. Acho que assim, somos equipe, família. Isso é bem importante separar. Hein? Muito bom. Sucesso. Cara, sucesso. A definição de sucesso, pra mim, ela... Como posso dizer? Sucesso, ela não é uma definição única, né? Porque sucesso, às vezes, pra você chegar em casa, encontrar seus filhos, sua esposa, seu cachorro. Agora, para uma empresa ter sucesso, essa empresa ela tem que, consequentemente, prosperar. Não existe uma empresa de sucesso que, né, faliu. Uma empresa que faliu, falir uma empresa não está relacionada a sucesso, não pelo menos no Brasil, não pelo menos ali no final da trajetória. Então, é muito importante a gente separar o sucesso pessoal do sucesso da empresa, porque quando a gente começa a entender isso, você começa a entender o que é sucesso para cada uma das pessoas, principalmente além da empresa. Da empresa é bem claro, o sucesso está muito relacionado a faturamento e crescimento. Agora, para pessoas, cara, nem sempre é isso. E aí você começa a entender e se pergunta, cara, por que você merece sucesso? Às vezes, você merece sucesso por quê? Porque você é bom? Porque você fez faculdade? Porque você é esforçado? Tá bom, mas por que você merece sucesso? Então, quando a gente separa e cada um se pergunta isso, acho que diz muita coisa e facilita muito no dia a dia, assim, sabe?
Muito bom. Um sonho. Cara, um sonho, porra. Eu acho que eu já vivo um sonho, sabe? Pô, tirar um negócio do nada, assim. Você olha pra trás e vê toda a jornada. Eu acho que a construção da empresa eu já vivo algo que realmente coisa. Mas um sonho hoje pra mim, olhando pra frente, é ver o sucesso da Constru Connect. E aí pensando em todo esse crescimento que eu tô falando e ver ela junto com os grandes. Então, um sonho pra mim é hoje ver a Constru Connect emplacando junto com outras grandes que já emplacam no nosso setor e já entrega claramente ali o que é o sucesso do seu respectivo business, né? Então isso é o meu grande sonho hoje. Sensacional. Um hobby. Trabalhar não conta, né? Trabalhar não conta. Trabalhar não conta, cara. Um hobby. Pô, eu gosto, sei lá, gosto dos meus cachorros, gosto de passar tempo com eles. Poderia falar que eu sou um ótimo adestrador de vira-lata, mas eu não consegui adestrar os meus, então. Então acho que é isso, assim. Muito bom. Se você pudesse voltar no tempo, qual conselho você daria para você mesmo no início da carreira? Persistir, cara. Persistir, porque, como eu disse, dá mais errado do que certo. Dá errado o tempo inteiro, cara. Nossa, como dá errado. Dá errado antes de chegar daqui, a hora que você vai ligar o celular. Então, acho que se eu não tivesse persistido tanto e não desistido, e talvez eu tenha feito isso, sei lá, um submundo paralelo aí, mas a vontade de desistir, assim, em toda jornada, cara, em toda dificuldade, às vezes você olha e fala, não, é impossível eu conseguir fazer isso, assim, e quando você desiste, cara, você tá deixando de viver o sonho, né, você realmente acredita. Eu acho que essas 3 palavras aí, o sucesso, o sonho e essa persistência, elas estão muito bem relacionadas, assim, então eu acho que se eu pudesse falar isso pra mim mesmo no passado, seria isso, né? Maravilha. E um conselho que você daria agora para quem está nos ouvindo aí, que está começando a carreira? Pra quem tá começando a carreira, cara, pô, o que me ajudou muito, assim, na jornada, Pedro, foi uma coisa de cada vez, sabe? Definir prioridade. Prioridade no singular, não prioridades no plural. Porque às vezes a gente quer resolver tudo, a gente quer resolver marketing, a gente quer fechar obra, a gente quer contratar mais barato, daí a gente tá com um problema na família, a gente tem que dar uma... Então, assim, uma coisa de cada vez. Se você tenta fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, dificilmente você vai ser bom nas duas coisas. E eu acho que se você está se propondo a fazer algo, cara, que você acredita que isso vai dar certo. Então, comemorar pequenas conquistas, porra, tomei um não, caralho, tomei um não, que bom, isso é bom, fica feliz, cara, agradece, obrigado por esse não. E aprende e vai pro próximo. Então, o essencialismo às vezes é muito sobre isso. É um livro que eu recomendo todo mundo ler, assim, fazer uma coisa de cada vez e essas pequenas mensurar em pequenas etapas, assim, sabe? É isso. Muito bom, muito bacana. Rafa, como que a gente faz para encontrar aí a Constru Connect nas redes sociais? Cara, Constru Connect, Constru de construção, Connect com 2 N's e T mudo no final. YouTube, Instagram, Facebook, Google, Sinal de Fumaça. LinkedIn, tinha esquecido o LinkedIn. Encontra a gente, segue a gente lá, acompanha, se a gente puder ajudar em qualquer coisa aí, fala que viu aí no podcast, pô, viu o Rafael lá, quero fazer tal coisa aí, fala com os meninos lá, eles são feras. Rafa, muito obrigado aí por disponibilizar um pouco do seu tempo. Imagina, eu sei o tanto que é difícil conseguir esse momento com você, né? A rotina às vezes vai tomando conta, mas acho que toda vez que eu for conversar com você agora, eu vou trazer aqui pro estúdio, que, cara, cada vez que a gente conversa é uma aula, cada vez é um tapa na cara que eu mesmo saio, já fico pensando, nossa, deixa eu anotar isso aqui, porque isso aqui dá pra eu fazer na minha empresa. Cara, então é sempre um privilégio aí, agradeço muito pela amizade, agradeço pela confiança e agradeço por ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua história com o pessoal. Pô, eu que agradeço mais uma vez aí, cara, pode contar sempre comigo, espero que ajude bastante gente com conteúdo. Não sei se eu falei alguma coisa que vai dar para usar 100% de ponta a ponta, mas se alguém tiver aí também, deixo aberto. Pô, Rafael, queria que você ouvisse aqui o que eu tô fazendo, me põe à disposição também para conseguir ajudar. Gosto bastante de ajudar as pessoas, vai ser um prazer aí. Sensacional. Obrigado, Rafa. Valeu. Obrigado, pessoal. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores. Atenta Engenharia.
BIM Soluções, Uber House,